Neste vídeo estarei resolvendo algumas questões sobre radiciação. A primeira questão fala o seguinte: qual é a expressão que representa o resultado da multiplicação desses valores que estão entre parênteses? E como eu vou aplicar a propriedade distributiva, pegamos os valores que estão entre parênteses, o primeiro pelo primeiro, depois o primeiro pelo segundo, pois eu estou distribuindo, aí eu venho para o segundo termo, segundo pelo primeiro e o segundo pelo segundo. Agora, efetuando essas multiplicações, então 7 vezes 2 dá 14. Na hora de multiplicar um valor que está fora da raiz por outro que está acompanhado de um com raiz, o de fora pelo de fora, e quando acontecer, o de dentro pelo de dentro. Fazendo regra de sinal, mais com menos dá menos, 7 vezes 8 dá 56. E a raiz de 3 só acompanha. Agora, o segundo termo, menos com mais dá menos, 5 vezes 2 dá 10, e a raiz de 3 acompanha. Menos com menos dá mais, 5 vezes 8 dá 40. Então, como eu falei, o de fora da raiz pelo de fora da raiz, e o de dentro da raiz pelo de dentro da raiz. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9, ou 3 ao quadrado, que é a mesma coisa. Copiei o 14. Como eu consigo extrair a raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 9 é 3, já estou colocando aqui. O sinal que está na frente dos valores acompanha, então 3 vezes o 40 que está fora. E o restante eu estou copiando. Menos 56 raiz de 3, menos 10 raiz de 3. Agora, primeiro se resolve a multiplicação. 3 vezes 40 dá 120. 120 com mais 14 dá 134. Sinais iguais, eu somo os valores e conservo o sinal do maior. Então vai ficar menos 56 mais 10 dá 66. E a raiz de 3 acompanha. Na próxima questão, usando a multiplicação, escreva a expressão que representa cada uma das potências a seguir. Na letra A nós temos esses valores, e como ele está elevado ao quadrado, eu posso estar reescrevendo isso como 1 mais raiz de 10, que multiplica ele mesmo, 1 mais raiz de 10. Pois como está elevado ao quadrado, aparece o valor duas vezes. Já aplicando a propriedade distributiva, 1 vezes 1 dá 1. Como todos são positivos, não precisa nem fazer regra de sinal. É só colocar o sinal de mais. 1 vezes raiz de 10 dá raiz de 10, mais raiz de 10 vezes 1, novamente raiz de 10, mais raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 100. Pois como os dois valores estão dentro da raiz, eu posso efetuar essa multiplicação. Então temos 1 mais, já extraindo a raiz quadrada de 100, é 10. E o restante eu estou copiando. Raiz de 10 mais raiz de 10. 1 mais 10 dá 11. Raiz de 10 mais raiz de 10 dá 2 raiz de 10. Pois quando não tem nada na frente da raiz, tem o número 1. Na letra B, como está elevado ao quadrado, eu já copiei os valores duas vezes aqui na frente. E agora eu vou estar aplicando a propriedade distributiva. O primeiro pelo primeiro, o primeiro pelo segundo, depois o segundo pelo primeiro e o segundo pelo segundo. Então ficamos com 3 vezes 3 dá 9. Agora temos que atentar para a regra de sinal. Mais com menos dá menos. 3 vezes raiz de 5 dá 3 raiz de 5. Menos com mais dá menos. Raiz de 5 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes raiz de 5. Então dá 3 raiz de 5 novamente. Menos com menos dá mais. Raiz de 5 vezes raiz de 5, os dois valores estão dentro da raiz, então eu posso multiplicar da raiz de 25. É igual, o 9 eu copiei. Raiz quadrada de 25, sabemos que é 5, então já estou colocando aqui mais 5. Esse sinal eu copiei. Menos 3 raiz de 5 menos 3 raiz de 5 dá menos 6 raiz de 5. Finalizando, 9 mais 5 dá 14, menos 6 raiz de 5.
Próxima questão. Agora todos os valores estão dentro da raiz, então eu posso multiplicar um pelo outro. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 dá raiz quadrada de 49. Como todos são positivos, não há necessidade de fazer regra adicional, vai dar sempre mais. Raiz de 7 vezes raiz de 2 dá raiz de 14. Mais com mais dá mais. Raiz de 2 vezes raiz de 7, novamente, raiz de 14. Mais raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 49, 7. Copiei esse sinal de mais. Raiz quadrada de 4, 2. E o restante eu estou copiando. Mais raiz de 14, mais raiz de 14. Lembrar que quando não tem nada aqui, temos 1 raiz de 14, tá? Então, 7 com mais 2 dá 9, mais 1 raiz de 14 mais 1 raiz de 14 dá 2 raiz de 14. Novamente, como os valores que estão entre parênteses estão elevado ao quadrado, eu repeti eles 2 vezes. E aqui é outro caso que todos estão dentro da raiz. Porém, agora devemos fazer a regra de sinal. Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz quadrada de 100. Mais, com esse menos, dá menos. Raiz de 10 vezes raiz de 7 dá raiz de 70. Menos com mais dá menos. Raiz de 7 vezes raiz de 10, novamente raiz de 70. Menos com menos dá mais. Raiz de 7 vezes raiz de 7 dá raiz de 49. Extraindo a raiz quadrada dos valores que eu conseguir. Raiz de 100 dá 10. Mais raiz de 49 dá 7. Menos raiz de 70, menos raiz de 70 dá menos 2 raiz de 70. Já efetuei essa conta. E finalizando, 10 mais 7 dá 17. Menos 2 raiz de 70. Então eu encerro essas questões por aqui. Eu espero que tenham entendido e gostado do vídeo. E até o próximo.